Então, agora vamos para o número 3, tá? A número 3, ela diz o seguinte: duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo. Ele não diz o valor do vácuo, mas a gente já sabe. No vácuo, a gente tem um valor, a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9. Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. A uma distância de 10 centímetros uma da outra. Então, a distância 10 centímetros. As cargas valem Q1 igual 3 vezes 10 na menos 8. E Q2, 3 vezes 10 na menos 9. Determine a intensidade da força de interação entre elas. Tá? Então, a gente vai observar primeiro se as unidades elas estão coincidindo. O K, esse valor, fechou. As cargas estão em coulomb, beleza. Só que a distância, ela tá em centímetros. E eu não posso usar centímetros. Esse C aqui não pode ser utilizado. Eu tenho que usar metros. Daí a gente vai lá naquela tabelinha que eu passei pra vocês. E a gente olha que o C, que é o centi, vale 10 na menos 2. Então, no lugar do C, eu vou botar 10 na menos 2 metros. Lembrando do que eu falei pra vocês, isso aqui não é uma notação, porque esse número aqui, ele não é até 9,999. Ele é 10, tem que ser uma unidade. Vale o 1, mas não vale o 10. Então, eu vou olhar esse número aqui. Não possui vírgula, vírgula tá aqui atrás. Para eu transformar ele no número entre 1 e 10, eu coloco a vírgula aqui. Porque eu vou ter o número 1,0 ou 1, né? Quando eu faço isso, diminuo em uma casa. Se eu diminuo na frente, aumento em cima. Diminuir em uma, aumento em uma. Menos 2 com mais 1, menos 1. Tá? Então, eu vou usar esse valor aqui para minha distância, certo? Então, agora, eu vou substituir na formulazinha. Eu vou escrever até aqui mais para baixo, ó. Tá? Então, eu vou ter que a minha fórmula é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Venho aqui e faço, né? Divido aqui, né? E agora eu vou começar a substituir. O K, 9 vezes 10 na 9. Q1, 3 vezes 10 na menos 8. Q2, 3 vezes 10 na menos 9. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Tudo isso dividido pela distância, que é 1 vezes 10 na menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Então, vamos para a próxima. Continuar aqui, né? Desculpe. Primeira coisa, se eu tenho aqui ó, uma multiplicação de potências de mesma base, e os expoentes têm números iguais, é uma multiplicação, notem, né? Potências iguais, números iguais, né? Só que os sinais são opostos, um é menos e outro é mais. Quando for na multiplicação, tá? Só na multiplicação, tá? Eu posso vir e posso fazer isso aqui, ó. Cortar, simplificar, tá? Quando eles têm sinal, que era mais e que era menos. Então, eu podia cortar, ok? E agora, eu continuo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos esses números que eu tenho aqui, tá? Que não são base 10, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 9 vezes 3 vezes 3, 81, tá? Então, eu vou ter 81 vezes... O que sobrou aqui, ó, de base 10?
10 na menos 8. Foi isso que me sobrou ali em cima, né? Agora, tudo isso dividido por 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Conserva a base. Uma potência elevada a outra potência, a gente faz o quê? A gente multiplica. Então, eu vou ter menos 1 vezes 2. E isso dá menos 2. E agora eu continuo resolvendo aqui, ó. Vou fazer até do ladinho, tá? Então, eu vou ter uma divisão. 81 dividido por 1 vai dar 81. Agora, eu tenho uma divisão de bases iguais. Conserva a base. E aqui eu faço o que com os expoentes? Na multiplicação, somo. Na potência, multiplico. E na divisão, eu diminuo, tá? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu fazer aqui com outra cor aqui, ó. Aqui em cima, tá bem chamativo. O menos 8 menos o menos 2. Né? Isso vai dar menos 8, menos com menos, mais menos 8 com mais 2, menos 6. Então, vai dar 81, deixa eu botar aqui pra baixo, 81 vezes 10 na menos 6, qual é a unidade de força? N, que é newtons, tá? E essa aqui seria a nossa resposta da número 3. Tá? Vamos para a próxima. Próxima é a questão número 4. Tá? A questão número 4, ela diz assim, ó, já de cara, né? Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão. Então, quer saber o valor da força entre duas cargas pontiformes. Então, uma carga é 3 vezes 10 na menos 9 coulomb, e uma outra carga, que é 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, que se encontram no vácuo. Se tá no vácuo, a constante é 9 vezes 10 na 9. Gente, normalmente esse valor, quando não for esse valor, ele vai dar esse valor, tá? Tipo, 90% das vezes é assim, tá? Separadas por uma distância de 15 centímetros. Então, R, 15 centímetros, ó. Primeira coisa é, ó, coulomb, unidade certinha, só que esse tá em centímetros. Novamente, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse C, que é o cent, né? A gente vai olhar na tabelinha e vai se lembrar que o cent vale quanto? O cent vale 10 elevado na menos 2. Agora eu tenho metros. Só que sim, a gente não escreve notação. Como é que faz? Olha o número da frente. Ele possui vírgula? Não. Então, a vírgula tá aqui atrás. Eu ponho a vírgula aqui para esse número ficar um número entre 1 e 10. Né? 1,5, que é um número correto, né? Para uma notação. Então, vamos botar aqui, ó. 1,5 vezes 10. Só que é o seguinte, quando eu altero a vírgula de lugar, eu altero o expoente, se lembra? Aqui, eu diminuí o número, de 15 foi para 1,5. Se eu diminuo, aqui eu aumento. Quantas casas, né? A vírgula andou quanto? Uma casa, então aqui eu aumento em 1. Menos 2 com mais 1. Menos 1 metros. Então, agora tá tudo certo. Vamos substituir. A forma F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido, né, pela distância ao quadrado. Vamos botar aqui o traço da divisão, tá? Eu vou escrever aqui do ladinho, tá, gente? Ó, qual é o valor do K? O K é 9 vezes 10 na 9. Vezes, qual é o valor do Q1? 3 vezes 10 na menos 9. Vezes o Q2, que é
5 vezes 10 na menos 6. Tudo isso, né, dividido, deixa eu botar aqui os vezes aqui, né, dividido pela distância, né, que é 1,5 vezes 10 na menos 1, que é a distância, não esquecendo que a distância, ela tá sempre ao quadrado. Então, a gente vai agora continuar essa solução. E vamos lá se lembrar do que a gente fez na última questão lá, gente. Quando a gente tem potências iguais, números iguais, mas com sinais diferentes, a gente pode fazer o quê? A gente pode, ó, simplificar, tá? E o que que sobrou aqui, ó? A gente vai fazer agora primeiro a multiplicação dos números que não são potência de base 10. Então, eu vou fazer aqui, ó, vamos ver se dá de enxergar, ó. O 9 vezes o 3 vezes o 5. Isso dá 135. Então, 135. O que que sobrou aqui de potência de base 10? Só esse aqui, ó, vezes 10 na menos 6. Deixa eu ver se dá de enxergar. Um pouquinho pra cá, deu? Faço aqui o tracinho da divisão. E agora eu vou pegar esse 1,5 e elevar ao quadrado. Como às vezes a gente não tem uma calculadora científica, a gente faz o normal. O que que é? Se está elevado ao quadrado, quer dizer que é esse número multiplicado por ele mesmo, tá? Tantas vezes quanto indica o expoente. Então, vai ser 1,5 vezes 1,5. Então, eu vou ter 1,5 vezes 1,5. Isso vai dar 2,25. Conserva a base. E aqui, nesse caso, a gente faz o que com o expoente, tá? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Eu tenho uma potência elevada a outra, a gente faz o quê? Multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2, né? Então, continuando, meu expoente aqui vai ser menos 2. Vamos lá. Agora, eu tenho uma divisão, tá? Eu vou fazer a divisão que eu tenho aqui, ó, desses números que não são base 10. Então, eu vou fazer 135 dividido por 2,25. Isso dá 60. Tá? Agora, eu venho aqui, conservo a base, que é 10, certo? E aqui nessa situação eu faço o que com os expoentes? Na divisão, eu diminuo. Então, vai ser o de cima, vou fazer aqui no cantinho, que é menos 6, menos o de baixo, que é menos 2. Menos 6, menos com menos, mais. Menos 6 com mais 2, menos 4. Então, vai dar 60 menos 4 newtons, tá, gente? Isso aqui, tá, dá a mesma coisa que vocês têm ali nas respostas de vocês, se eu não me engano. Isso aqui também aqui, ó, se tu foi mudando, né? Se tu passa pra cá, tu tem 6 vezes 10 na menos 3. Depois, 0,6 vezes 10 na menos 2. E assim por diante. Se tu for trocando a vírgula de lugar, vai mudando o expoente. E pode ser um resultado desses que coincide ali na respostinha que a gente ali tem na folhinha, tá? Então, aqui nesse caso, a resposta é essa aqui, tá? Ou, né, vocês também podem encontrar 0,6 vezes 10 na menos 2, tá, gente? Também tá certo. Ou 6 vezes 10 na menos 3, tá? Então, fica a critério. Isso aqui é tudo a mesma coisa, são maneiras diferentes de escrever o mesmo resultado, tá? Vamos para 5. A questão 5, na minha opinião, é a questão mais tipo assim, com menos detalhezinhos. No caso, ela fica mais prática de resolver. Ela diz que a gente tem duas partículas de cargas elétricas, Q1. Então, Q1 é igual 4 vezes 10 na menos 16 Coulomb. E que Q2 é igual a 6
vezes 10 na menos 16 Coulomb. Estão separadas no vácuo, tá? Se continuar lendo, ele dá depois ali o valor, mas vamos já anotar aqui, porque a gente já sabe de cor, tá? O K é 9 vezes 10 na 9, quando é vácuo, né? E a unidade é a mistura de todas as unidades que a gente tem ali, né? Newton, metro e Coulomb. Por uma distância de 3 vezes 10 na menos 9 metros. Então, ele dá o valor da distância, R. 3 vezes 10 na menos 9 metros. Sendo K, deu o valor ali, qual a intensidade da força de interação entre elas? Em newtons. Então, ele quer saber o valor do F, tá? Então, a primeira coisa legal nessa questão é que se olhar a carga, tá tudo em Coulomb. E a distância tá em metros. Então, a gente não precisa transformar nada. É só substituir e resolver. Então, eu vou fazer até aqui já nesse cantinho aqui, ó. Ó, vamos escrever a fórmula. F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Reguinha, para não ficar feio. A força vai ser igual a o K, 9, ó, vezes 10 na 9. Deixa eu botar aqui, ó, pra não chegar bem. K, 9 vezes 10 na 9. Q1, 4 vezes 10 na menos 16, vezes Q2, 6 vezes 10 na menos 16. Tudo isso sobre a distância, que é 3 vezes 10 na menos 9, elevado ao quadrado. Como é que a gente começa a resolver isso aqui? Ó, primeiro, a gente vai... Isso aqui é uma multiplicação, né? Vamos multiplicar primeiro os números que não são base 10. Então, a gente vai fazer 9 vezes 4... vezes 6. 9 vezes 4 vezes 6, 216. Então, eu vou ter aqui 216 vezes conserva a base, soma os expoentes. Então, eu vou fazer aqui no cantinho embaixo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 9 mais o menos 16 mais o menos 16. Por que esse mais? Porque a gente soma os expoentes, tá? Então, aqui, ó, quando fizer mais com menos, vai acabar dando menos. Mais com menos, vai acabar dando menos. Quando eu fizer menos 16 com menos 16, tá? Vai dar menos 32. E se eu fizer essa continha aqui, ó, de 9 menos 32, a gente vai encontrar menos 23, certo? Tá? Façam a conta se vocês quiserem ter certeza. Ó, aqui ó, na calculadora, tá vendo? Aqui, ó, vamos fazer assim, ó. 9, deixa eu ver se vocês enxergam, ó. 9 menos 16 menos 16, ó, menos 23, tá? Então, vamos botar aqui o expoente, menos 23. Fazer de novo aqui. Traço. O 3 aqui tá ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Conserva a base. E aqui, nesse caso, que eu tenho uma potência elevada a outra, a gente multiplica os expoentes. Então, aqui, eu vou ter o menos 9, deixa eu botar aqui pra cima, o menos 9 vezes o 2. Menos 9 vezes 2, menos 18. Então, aqui eu vou ter menos 18. Resolvemos como? Ó, é uma divisão. Então, vamos dividir esses números que não são base 10, né? Então, vou fazer 216 dividido por 9. Isso dá 24. Olha que número bonito. E aqui,
divisão de potências de mesma base, conserva a base e na divisão a gente diminui os expoentes, tá? Então, isso aqui, eu não acho uma caneta de cor igual, olha só que fresca que eu sou, né? Mas vamos pegar aqui... pega esse aqui, ó. Ó. Eu vou pegar o expoente de cima, que é menos 23, menos o expoente de baixo, que é menos 18. Vai dar menos 23, menos com menos, mais. Menos 23 com mais 18 vai dar menos 5. Sempre na dúvida, tá? Faça na calculadora, pode ser do celular mesmo, já que a gente tá fazendo tudo online, né, gente? Faz ali, ó. Ó, menos 23 mais 18. Quanto é que dá? Menos 5. Então, 24 vezes 10 na menos 5. Qual é a unidade de força? N. Nunca esqueçam de colocar a unidade de força, tá, gente? Agora a gente tá online, é muita coisa que a gente às vezes só assinala, não é de... Tipo, a gente faz a conta, mas assinala só o resultado, não tem demonstração de conta. Mas sempre tem que ter essa unidade aqui no final, tá? Então, essas foram as questões da aula do dia 24. Certinho, pessoal? Espero que você tenha ajudado. E se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar. Adoro vocês e a tia tá aqui, tá? Beijinho, beijinho, blá, blá.